Olá! Sejam muito bem-vindos a essa live super especial na data de hoje, né? Hoje eu trago a doutora Neida Luiza. Hoje a conversa vai ser de Luiza para Luiza. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um projeto super legal chamado Adote uma Lesão. Então vai ser super especial essa conversa. Eu tô entrando um pouquinho mais cedo para esperar o pessoal entrar, pra gente ter um número aí legal de gente pra gente poder começar a conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu caí ontem, gente. Eu caí ontem, lesionei meu tendão, mas eu tô aqui. Tô com a perna imobilizada, mas tá aqui, minha perninha descansando e a gente vai conversando aqui hoje, tá? Vai ser super especial. A gente vai apresentar hoje um projeto chamado Adote uma Lesão, tá? Da especialíssima doutora Neida Luiza. Vou esperar ela entrar pra gente poder chamar ela aqui, tá bom? Entrou, legal. Já vou chamar ela aqui pra gente poder estar conversando. Aí, legal. Ela já vai entrar e a gente vai começar a nossa conversa. Gente, muito obrigado para todo mundo que está entrando aí. Luísa, Oi, Stefano, olá! Seja como muito é que vai? bem-vinda! Obrigada. O pessoal está Saudade. entrando. Eu estava conversando um pouquinho com eles aqui sobre o projeto, né? Adote uma Lesão, que hoje a gente vai conversar e vai apresentar para eles. E eu queria começar um pouquinho conversando com você sobre a sua história, sobre a sua trajetória na enfermagem. Então, boa noite. Nossa, Luísa. Adoro esse nome, né? Eu falei para eles, hoje a conversa vai ser de Luísa para Luísa. De Luísa para Luísa. Vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Tá bem. Estão me enxergando? Tá enxergando essa orquídea aqui também? Ó, que linda. Linda, linda mesmo. Vida que eu sou, exibida. Mas Tá então, Luísa, perfeito. assim, ó, é um prazer enorme, tá? Assim, esse friozinho gostoso aqui hoje no sul, né? Tava Aqui 2 graus, também. nossa. Putz, é Tá, mesmo. tá. Aqui em São Paulo também tá frio. Então, eu sou enfermeira, sempre digo assim, eu sou enfermeira agora e sou mãe também, com muito orgulho, não agora mãe, mas tive tempo de resgatar, né? Sim. E conquistas, né? Mas eu realmente eu sou enfermeira há 25 anos, trabalhei na assistência, continuo trabalhando na assistência, concomitante com a docência, porque uma vez assistente, você nunca deixa de ser assistente, Pra né? sempre, com certeza. Isso é que nem andar de bicicleta, não se esquece, É. né? Eu ia dizer outra coisa também que a gente não esquece, no caso da primeira, mas enfim. Perfeito. Mas assim, então essa é uma trajetória que concomitante com a assistência, eu fazia docência. E continuo fazendo assistência porque agora, como professora porque trabalhei sempre em instituições privadas, de manhã no hospital, Sim. de tarde numa universidade privada. Alguém tinha que sustentar as crianças, né? E aí, então, na verdade, eu fui para a Universidade Federal há 10 anos, né? Fiz concurso Uhum. público e hoje eu sou docente da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uhum. Continuo indo para assistência, porque eu estou indo com os alunos, eu continuo indo para a terapia intensiva, né? Então eu faço, é muito legal essa trajetória, porque eu fico com o quinto semestre, que vocês falam, né? O quinto módulo, eu vou com Sim. eles para a clínica guiada, né? Então eu trabalho muito a parte preventiva, clínica laboratorial, raciocínio clínico, aquela coisa gostosa de fazer. E Perfeita, né? É depois muito bom isso. E depois eu vou com eles para a UTI. No outro sexto módulo, no sexto semestre, eu vou com eles para dentro da UTI. Então, você pega a mesma turma. Então, assim, tem uma continuidade, isso é muito gostoso. Então, isso é uma cachaça, na verdade, para a gente. E Pra quando a gente que é gente tem, docente, né? A gente adora essa troca, né? É muito bom. A gente aprende com eles, a Luísa, é gente muito consegue importante. Eu digo ensinar. assim, o enfermeiro, ele não tem que ser
é só teórico, só teorizar se ele não sabe a prática clínica. E não adianta só ser tecnicista se ele não sabe a teoria. Então, Isso. o saber fazer, né? E esse saber fazer, o saber do conhecimento e o fazer da competência técnica. Isso, para mim, é tudo. Eu acho que esses profissionais, são esses os enfermeiros, que a gente também quer ter hoje, quer ter cuidando da gente, que esteja na ponta e na linha de frente, como nós estamos vivendo. Com não certeza, é a pandemia, né? Não é a pandemia que vai, mas com certeza qualquer situação, né, de doença vai exigir um enfermeiro empoderado cientificamente e competente tecnicamente. Não tem como Exatamente, separar. capacitado, né? Hoje, com essa pandemia, a gente vê a importância de ter um enfermeiro capacitado, né? Assim, a sociedade teve os olhos para a profissão de enfermagem e percebeu a importância da enfermagem. E hoje, no nosso meio, a gente vê a importância da capacidade e de ter um enfermeiro capacitado para tal trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente começar. Assim, o pessoal pode adicionar também pelo meu Instagram? Sim, pode entrar. Essa live pode entrar sim, né? Tá bem. Sim, essa live sim, eles assistem. Isso, e eu vou deixar ela também gravada na página e a gente deixa marcadinho para o pessoal que não está conseguindo assistir ao vivo, eles assistem depois também, eu vou deixar para eles. Tá? Perfeito. E como que nasceu o Adote uma Lesão? Conta pra gente. Essa é uma criança que já estava projetada há muitos fundo. anos. É gostoso, porque é bom mesmo, Luísa, tá falando sem estar com máscara, né? Mas a gente não precisa, você diz assim, respira fundo, mas assim, os olhos também sorriem, pode fazer esse papel. E eu sempre digo que quando a gente perdeu o brilho nos olhos ao falar de qualquer coisa que a gente trabalha, ou naquilo que a gente trabalha, perdeu a sua essência, acabou, né? Mas o ADOT, na verdade, eu sempre trabalhei com lesões, concomitante com intensivismo, com raciocínio clínico, exames laboratoriais, enfim. Mas ele nasceu, na verdade, em 2008, eu já estava pensando ele quando eu fiz uma capacitação na Ilha da Madeira, né? Depois disso, ele foi criado, na verdade, o projeto em si foi criado em 2015. E nós começamos ele em Curitiba. Eu me lembro que a primeira arrancada dele foi em Curitiba, né, na região sul. Depois, eu cadastrei ele no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, que é, na verdade, uma logomarca. Então, se criou essa logo que você está vendo aí, criamos essa logo, mas não, e sempre cuidando muito, eu tenho muito cuidado quando a gente fala adote uma lesão, e tem gente assim, eu adotei essa lesão, porque eu fui lá, eu comprei a medicação para o paciente, eu comprei a cobertura. Não é isso que a gente quer. O adotar a lesão não é adotar o paciente, é adotar a lesão do paciente. Sim. Quer dizer, ele tem uma identidade, é um indivíduo que tem a sua identidade própria, que tem o seu nome, que tem a sua história de vida, que tem a sua condição socioeconômica. Então, claro. É um olhar único, né, naquele indivíduo, mas eu sempre digo que a última coisa, e isso consta no projeto, a última coisa que eu olho no indivíduo é aquilo que eu fui averiguar, investigar, que é a lesão dele. Ele primeiro tem que ter aquele olhar céfalo-caudal que a gente aprende. É o integral, né? O integral. Então, quando a gente fala no adotar uma lesão, ele tem como objetivo, o projeto tem objetivo entre muitos, e fica à disposição na página, entre muitos, o principal é a reepitelização tecidual, a reparação final. Então, é adotar uma lesão, que aquele C do cuidado que você colocou, adorei aquilo, mas o adotar exige cuidar. Como? Com conhecimento científico. Aí vem o C, competência técnica, que nós já falamos, o saber fazer, o compromisso, porque na verdade, quando se adota uma lesão, como muitos brasileiros, tudo, né?
todo mundo adota uma lesão. Eu dei um nome, né, para esse cuidado. Mas ele exige o compromisso, porque muitas vezes, no meio do caminho de uma lesão que a gente adotou, que a gente está acompanhando, se desiste o cuidador, ou desiste o paciente, porque tem outros fatores que interferem, eu perdi aquele auxílio, eu vou ter que voltar a trabalhar, enfim. Independente da causa, tem que ter o compromisso de continuar. Bom, Sim, mas além do compromisso, sim. tem que ter a corresponsabilidade de quem? Do paciente? Sim, a Do gente vê cuidador? muito isso, Eu né, sempre... nos hospitais, né? A gente vê muito isso. A mesma também o transferir a responsabilidade, né? Quem está pegando Exato. esse plantão também tem que ter responsabilidade de progressão e manter o tratamento num nível, né? Porque a gente vê muita mudança de conduta também, né? Sim, é E muito aí a comum, gente e eu digo, e a gente fala a nível hospitalar, Luísa, mas a gente também tem que pensar lá na atenção básica, daquele paciente acamado, que está na atenção básica, e muitas vezes, ele está à mercê de que a enfermagem vem me cuidar. Bom, tem o cuidador, tem um agente de saúde, que eu aprendi a respeitar muito, eles têm um papel fundamental, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, é a com interdisciplinaridade. Só certeza. que a corresponsabilidade que eu falo, não adianta, eu vou adotar a lesão. Quantos por cento dessa lesão Luísa, enfermeira, vou adotar? Sei lá, 40%, 30%? Os outros percentuais são da família, são do paciente, da responsabilidade dele, da higienização, da alimentação, da nutrição. Então, essa corresponsabilidade que é muito importante, né? E depois Sim. a coerência no produto que eu vou usar. O adote uma lesão, eu sempre falo assim, ó, nossa, nós temos tantas coberturas à nossa disposição, que E é o que eu maravilha sempre são as falo. tecnologias. E é o que eu sempre falo também para os meus alunos. Não adianta a gente aplicar uma cobertura de ultimíssima geração, aquela cobertura super cara, sendo que a gente aplica no leito errado, a gente aplica, né, de forma errada, a gente não sabe aplicar aquela cobertura, e aí não me adianta de nada estar usando isso, né? Então, Então, nós temos tanta tecnologia a nosso dispor e muitas vezes, por isso que eu falo da coerência, de saber usar o produto adequado naquela lesão, para a efetividade daquela fase da lesão que eu estou trabalhando. Isso é muito mais importante. Isso é conhecimento com a competência técnica. Mas assim, ó, eu gosto também de falar sobre isso, uma coisa muito óbvia, assim, Luísa. Quantas vezes a gente tem muitas tecnologias a nosso dispor e não se atém a pequenas coisas básicas, como a remoção de uma gaze de um leito da lesão, como a remoção exato. daquele microfone que pá, rasgou, né? Não, tem que ter delicadeza. Então, essas coisas pequenas da técnica que são muito importantes e que muitas vezes se esquece por conta das coberturas que se tem. Ótimo, mas nenhuma cobertura, e eu sempre faço questão de dizer, e os laboratórios sabem, porque a gente trabalha com eles e amo todos os laboratórios, as coberturas que nós temos, desde terapia BAC, desde colagênio, independente da cobertura, o que a gente tem que fazer, nenhuma cobertura faz milagre se a gente não olhar o contexto todo. Sim, com certeza. Tem uma idade avançada, tem um paciente que tem, meu Deus do céu, nós podemos falar da pele, eu não vou me ater a isso, juro por Deus, eu sei que nós só temos uma hora, mas nós temos uma pele onde nós temos uma sintetização de colágeno que a partir dos 60 anos vai diminuindo, vai tendo esse achatamento entre a derme e a epiderme, onde as papilas dérmicas vão resgatando um menor índice de nutrientes. Isso já está explicado. Então, eu não posso fazer uma comparação eu botei terapia BAC, eu botei pitoscara, eu botei papaina naquela lesão do paciente de 20 anos e botei naquele de 80 e o resultado foi diferente. Quer dizer... coisa Oi, né? É lógico. Por isso que eu fico muito preocupada quando a gente fala assim dessa coerência de olhar o contexto todo. Tem uma clínica laboratorial em cima,
Meu Deus, como é que eu vou fazer um Exato. desligamento numa necrose com um paciente que tem uma hemoglobina de 5, né? Exatamente, é isso. Eu Aí falo sempre, muito isso. Eu falo muito isso. Principalmente, eu tenho um curso de feridas oncológicas que eu estou desenvolvendo. E aí eu falo pro pessoal, eu falo, gente, por favor, vamos, né, vamos olhar exame, vamos ver esse paciente como um todo. É psicológico, é exame, é pele adjacente, é margem de lesão. Não adianta eu só claro, olhar o leito. Eu olho o leito da minha lesão e falo, ah, tá, eu vou usar isso aqui no leito. E a minha pele adjacente, né? E minha margem? Eu posso ou não desbridar esse tipo de ferida? Então, não exatamente. é que ninguém fala, ah, isso aqui vou usar para todos os pacientes, é regra para todos. Não, isso não existe. Cada paciente, cada cliente, eu tenho que avaliar diferente, não é todos, né? Não é regra para todos eles, né? Então, isso é muito delicado, né? O nosso olhar tem que ser um olhar totalmente delicado. Gente, eu acho que a Luísa caiu, será? Luísa, você tá me escutando? Eu acho que a conexão dela caiu, gente. Mas enfim, é isso que eu muito importante e muito interessante. Deixa eu ver, deixa eu chamar ela aqui de novo, que eu tô vendo que ela caiu da conexão. Acho que ela vai entrar novamente. Travou mesmo, Fernanda. Travou um pouquinho, mas eu creio que ela já peça pra gente para ela entrar de novo, viu? Mas é muito rico, né, gente? Por isso que eu gosto de trazer a Neida Luiza para conversar com a gente. Eu conheci ela em 2018, gente, num congresso em São Paulo, um congresso de saúde pública e feridas. E aí ela estava dando essa palestra falando sobre algumas coberturas e eu achei fantástico aquilo. E aí eu convidei ela para estar aqui conversando com a gente. Vamos lá. Aqui, vou chamar ela de novo, viu? Aí, já chamei ela de novo, tá? Ela entrou de novo. E aí a gente vai conversando. Caiu, gente. Aí! Então, Luísa, pois é, que a gente estava falando, você estava falando da questão de olhar o contexto todo, não é só, também, além da margem, me chama a atenção, assim, quando eu vou avaliar uma lesão, quando eu digo que a última coisa que eu olho é a lesão, a importância da interdisciplinaridade. Claro, a parte nutricional é fundamental. Não adianta eu querer qualquer cobertura milagrosa besuntar por fora, se eu não botar para dentro comida, água, nutrir essa pele. Exato. Então, assim, Aham. eu não vou ser hipócrita em querer dizer que aquela lesão lá não vai cicatrizar quando eu olho aquela pele tá murcha, uma pasta seca, por conta de falta de água. Exato. 70 ml hora, e o paciente está recebendo uma gota aqui e outra lá, em São Paulo, né? Então não adianta, quer dizer, não estou nem falando das complicações renais pela hipoperfusão, por falta de água que muitas vezes eu, como profissional, estou deixando de dar. Então, Sim. assim, tem todo um contexto, e volto a dizer de novo, a última coisa que a gente olha é a lesão, porque tem todo esse contexto que nós falamos, né? Que você estava falando também da clínica, da hidratação, da nutrição, Sim, é lógico. É lógico. nome. Não adianta eu querer botar Brasília aqui dentro de Santa Maria. Tá bem, mas assim, em Taubaté a gente tem tais coberturas. É a nossa realidade hoje? Eu me lembro que quando eu tratei Fournier, eu queria terapia VAC, mas não tinha, não era realidade há 4 anos atrás. Eu vi esse trabalho maravilhoso. Eu vi esse Na trabalho época, maravilhoso em 2018 no congresso que você apresentou e é, eu estava lá. eu me lembro de você. Mas engraçado que daí a gente vê que como é o que a gente tem para, mas não é desculpa. Quer dizer, eu não queria estar falando de tratamento de lesões, eu queria adotar prevenção, entende? Porque na verdade, quando a gente fala adotar uma lesão, parece assim, toda lesão tem que abrir, não, a pele tem que, nós temos que trabalhar a integridade cutânea. E semana que vem eu vou estar falando sobre prevenção, integridade cutânea, a questão do cuidado interdisciplinar. Mas assim, é importante que a gente saiba que por trás daquela ferida é mais um órgão naquele corpo a ser tratado, ponto, né? Então, quando a Exato. gente fala
O trauma lesão é isso. E eu gosto muito desse projeto porque ele envolve, além de todos esses Cs, envolve o que nós estamos fazendo aqui agora, a comunicação. Exato. Eu acho que o mais importante entre nós aqui da saúde, gente, como profissionais da saúde, é a gente ter essa troca sem querer nada em troca. Que nem a gente conversou no telefone esses dias, né, Luísa? A gente falando sobre essa importância da gente passar o conhecimento para outros enfermeiros, né? E não querer nada em troca. Que nem às vezes as pessoas entram em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp mesmo, no meu celular, perguntando coisas básicas, que tem gente que não responde, tem gente que não fala, tem gente que não divide. Às vezes vem alunos, né, querendo saber um pouco mais do nosso conteúdo. Poxa vida, né? Vamos dividir, gente, vamos passar, mesmo porque a gente aprende muito com eles, né? Exatamente. Por isso esse projeto tão maravilhoso, e ele fala assim, compartilhando experiências. Eu não tenho nenhum motivo e não tenho essa pretensão de querer dividir o que eu faço, não. É compartilhar experiências. Então, o projeto, além de todos esses fatores que a gente falou e da comunicação que exige o que nós estamos fazendo, é compartilhar a experiência que o profissional enfermeiro, assim como eu, você, todos os colegas, toda uma equipe multiprofissional, possa estar dividindo e possa estar compartilhando o que está fazendo. É isso que a gente quer fazer. Então, o ADOT, ele virou, na forma dos congressos, a gente tem colocado exatamente as formas de apresentação. Quem pode participar desse projeto? Exatamente. E fale isso pra gente também. Então, esse é o convite que eu quero fazer. Porque hoje, nesse projeto, fazem parte enfermeiros, professores, médicos, alunos de graduação, daqui de Santa Maria, de São Paulo, do Rio, da Universidade de Sinop, o João Vitor, agora um aluno da medicina, acabou de entrar também no projeto. Então, a gente pode cadastrar todo mundo como participante. Isso é o projeto. Mas para a gente lançar ele para a comunidade, a gente faz ele em forma de apresentação oral. Ou seja, nós fizemos, é que nem pôster, apresentação de pôster. Agora seria o congresso nosso, né? Em novembro seria o congresso internacional, que seria em São Paulo. Foi suspenso por conta da pandemia, ficou para 2021, mesma época, nessa mesma data. Mas existe uma possibilidade da gente ter isso online? Ah, então. Eu acho que sim. Legal. Essa é a que eu quero deixar o convite depois. Eu posso falar isso no final? Claro que pode, com certeza. Então, assim, porque o que a gente faz? Esses relatos de experiência, então você, Luiz, eu tenho um caso de uma lesão que eu adotei, início, meio e fim. O que a gente faz? A gente tem uma forma de checklist, né? E ele é colocado no site também, como na Sobenf já estava, como tivemos na Bahia em 2017, depois em 2018 no Rio, né? E as pessoas, então, alunos de graduação e enfermeiros, né, junto com o nutricionista, enfim, vão lá e apresentam num tempo de 15 minutos. Mas tem uma uniformidade, né, de apresentação, onde ele tem o checklist que a gente envia por e-mail e ele manda umas 5, 6 imagens do início do tratamento até o fim, independente do produto que ele usou. Independente. Olha que legal. Por quê? E tem tanta ferida que a gente consegue progredir e a gente guarda isso pra gente, né? E não mostra isso como um estudo. É esse outro objetivo do projeto. É a gente mostrar o que faz. A gente faz e não mostra o que faz. É compartilhar isso mesmo, é que as pessoas possam mostrar, exibir, eu digo exibir, não de subir no salto, mas de exibir o que estão fazendo. É claro. Isso é importante. Então hoje sou eu que estou falando aqui, amanhã é os teus alunos, meus alunos, é isso que a gente fortalece muito mais a enfermagem, né? E empodera nós enquanto enfermeiros, porque daí, para apresentar esse trabalho, esse relato nos congressos, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que saber o básico. A última coisa que ele mostra é a lesão.
Porque primeiro ele Sim, vai dizer a idade do paciente, ele vai dizer o fator nutricional, o fator socioeconômico, o que que usou, exatamente. Diagnóstico, né? clínica laboratorial. Então, ele vai saber de tudo. Está aparecendo aqui. E, Bom, e isso tudo tem ok. lá explicadinho na página. Tudo na página. Então, tem um checklist que a gente dispõe na página, que ele só vai marcar a idade, tal, 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 as Uhum, fatores de comorbidade, os fatores que predispõem a lesão, em tudo. uhum. O tratamento, o que que usou, antibiótico terapia, porque não dá para subestimar o antibiótico sistêmico pelo tópico, porque tem gente Aham. que só é boa, o produto só é bom se ele tem um antimicrobiano, ou se ele tem um antibiótico, quer dizer, uns absurdos, né? Como se o fosse fazer o Quero milagre quando morrer, eu quero morrer com isso. não puxa a vida, tem tantos outros fatores. E é isso que a pessoa, o aluno e o enfermeiro podem estar apresentando. Então, ele vai mostrar a partir da apresentação dele de 15 minutos, né? Ele vai estar Uhum. apresentando esse projeto. E isso é gostoso, porque daí não sou eu, Neida Luiza, que vou avaliar esse projeto. Nós temos pareceristas, né, de todo o Brasil, que hoje fazem parte. Então, nós temos, por exemplo, quem avalia os trabalhos. O ano passado, em 2018, nós tivemos 60 e poucos inscritos, né? Pegamos Olha só. três turnos de Uhum. apresentação. Cada colega tinha 10 minutos para apresentar. Quem avaliava? Eram 3 pareceristas em cada momento que avaliavam a apresentação. Então, nós temos, eu quero apresentar os pareceristas que são nossos, que fazem parte dessa comissão. Então, é o Daniel Rodrigues, a Ana Cristina e a Juliana, de São Paulo. Depois nós temos a Liana Marques, Perfeito. que é daqui de Santa Maria. Tem que falar, exibir os colegas, que sem Com eles certeza. não me fortalecem. A Emiliana, de Porto Alegre, tem a Fabiana, que é de Vitória, do Espírito Santo, tem a Cristiele, do Acre, Rio Branco. Olha que A maravilha. Emiliana e a Adriana já fizeram parte, e agora, o ano passado, o ano retrasado, 2018, né? Nós premiamos os 5 melhores casos, né? Os 5 melhores lesões adotadas, não é o primeiro, segundo, terceiro lugar, não. É os 5 melhores. E desses fizeram parte, então, a Martina, que é de Alagoas, que foi uma das premiadas, e a Suzy Santos, do Rio, de Caxias, também foi uma das premiadas. E aí, eu acho que a gente tem que dar espaço aí que a gente quer compartilhar. Então, hoje está fazendo parte desse nosso time a Martina e a Suzy, né? Que também estão fazendo parte dessas pareceristas como avaliadores daqueles apresentadores, que aquelas pessoas que vão apresentar os casos. E o mais importante também, Maravilhoso. Luísa, muito que foi dado, inclusive, pelas meninas pareceristas, foi dado uma sugestão, porque tinha muito aluno da graduação dos primeiros semestres apresentando casos junto com enfermeiros, né? Com Sei. uma vasta Aham, sim. experiência. Aí foi dada a ideia pelos pareceristas, e foi cara acatada, do jovem pesquisador. Então vai ter um prêmio Gente, que jovem pesquisador, que especial. é menor aprendiz, é jovem pesquisador. Que legal. Muito Para os bom. alunos da graduação. Então, a gente vai poder também separar, quer dizer, para estimular eles também a começar a escrever, a começar a estudar, a começar a ver esse contexto todo. Nós estamos falando de lesão aqui, mas nós poderíamos falar de oncologia, de pediatria, de psiquiatria. Sim, Eu, exato. cada especialidade tem que ver esse contexto todo. Não A tem como enfermagem é ser. tão ampla, né? Vamos combinar. E a gente É vive num muito, mundinho tão fechadinho, né? Vamos ampliar aí, verdade, né? muito. E tem assim, Nossa, achei super legal isso. que E bom. aí os graduandos vão poder participar disso e Os se envolver nesse graduandos, projeto e já. exato. Só que eles têm daí o jovem pesquisador, a pesquisa, na verdade, é a premiação jovem pesquisador para estimular eles, né? Então, de fato, eles também, e tem muito aluno participando. Nós temos assim, hoje, eu acho que é 50-50%. Tanto é que teve Que joia! aluno junto e que ganhou prêmio lá no Rio. Muito bom. Muito. Que legal, que legal. Nossa, muito especial isso. E aí eles podem acessar e se inscrever, e tem um site específico da DOT, né?
Tem um site. Na verdade, para apresentação é nos congressos, né? Quando nós estivemos em Aham, sim. Salvador, aí em Salvador o Aham. pessoal pega e se inscreve, né? É a Uhum. mesma coisa, porque hoje nós temos 3 tempos pela SUBENC e pelas outras sociedades. Nós temos Uhum. apresentação de Uhum. trabalho oral e também a apresentação no ADOT. A única diferença do ADOT é que a lesão tem que estar cicatrizada, finalizada, Sim. né? Uhum. Então, Uhum. por exemplo, esse meio e fim, e é uma coisa, assim, muito especial, mas ele vai lá e ele apresenta, isso que é gostoso. Então, ele também está ousando, ele está aparecendo, ele tem que mostrar o que ele faz. É E é isso que lógico. faz para nós na enfermagem. É lógico. Então vamos voltar aqui. Então, os passos para que a gente monte esse trabalho para poder apresentar esses trabalhos, então exige cada passo para poder formular no checklist que vocês exigem que tenha para Isso, essa apresentação. Então isso. vamos lá. Primeiro. Esse checklist, então, a pessoa, ela entra, ela cadastra, claro que sempre respeitando o termo, né, a pessoa, eu jamais vou colocar, expor uma lesão sem o termo de consentimento do Uhum. paciente. Então, isso é Sim. muito Uhum. importante. Então, tem um termo de consentimento, livre esclarecido, e que uma via fica com o paciente, outra via fica no prontuário, né? E Uhum. aí tem um termo de confidencialidade, que a gente também usa, e Uhum. depois ele entra no site e ali tem todo um checklist que ele vai fazer, vai acompanhar. Para quê? Para que a gente Aham. tenha uniformidade, né, nessa apresentação. Então, não se Que é interrompe a extremamente importante. Aham. e a cobertura que ela usou, o antibiótico que ele usou, se teve internado, se teve acamado. Então, o mais importante disso não é adotar o paciente, e sim a lesão dele. Porque tem Com gente que certeza. confunde, porque enfermagem é uma devoção, eu tenho que parar de me ajoelhar e rezar. Ajoelhar é só para rezar. Eu digo, a enfermagem é uma ciência. E isso é muito importante. Quando a gente trabalha, quando a gente está trabalhando em equipe, quando a gente está trabalhando, é ver o todo dele, isso é ciência. Então, Exato. eu jamais vou avaliar um paciente, a lesão dele, sem antes olhar o prontuário. Ele tem uma identidade, ele tem uma idade, ele tem uma história clínica, ele tem comorbidade, ele está usando que antibiótico, que complicações ele tem? Exato. Ele está comendo? Não, Exato. não está comendo. Então, muitos fatores envolvem antes de eu ir efetivamente avaliar aquela lesão e saber o que eu tenho que fazer. Exato. É Exato. raciocínio clínico E, também. e essa ficha a gente encontra também no site da Sobenf, é isso? Na verdade, quando acontece o congresso, né? Então, como Uhum. esses relatos são apresentados, o nosso congresso não vai ter esse ano, e aí que vem a Mas questão. vai sair, com certeza é online. Então, esse online a gente já está esquematizando, já estamos criando uma plataforma, já tem todos os dados iniciais, e nós estamos pensando, então, para agosto, né, para o mês de agosto de 2020, início de setembro, a gente está fazendo uma semana, né, do Adote uma Lesão, da apresentação de casos, de relatos de experiência. Então, a gente vai fazer uma inscrição, mas se você for ver, se a gente vai fazer 1 hora por dia, isso dá 4 casos, né? 4 casos, ou 4 Aham. relatos, 5 no Uhum. máximo, a pessoa Uhum. apresenta. Se a gente fizer isso de segunda a sexta, 1 hora por dia, né, até para não se tornar cansativo, depende da Aham. plataforma, se estender mais, e a gente vai fazer um número de inscritos. Então, a princípio, nós não vai ter custo nenhum, a pessoa vai inscrever, mas aí a gente vai dispor antes, né, num site que a gente está criando, esse site já está sendo feito, aonde a pessoa pode se cadastrar, se inscrever e está fazendo a sua inscrição. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que não Vai ser precisa, maravilhoso. nós estamos hoje, eu já tinha avaliado, acho que uns 40 relatos. Para esse ano acontecer o nosso Olha congresso em só. novembro. Uhum. Então, assim, muita gente já estava se inscrevendo, mandando. Na verdade, eu avalio todos. Eu olho todos se eles estão em É conformidade. lógico. A gente Aham, com certeza. Uhum. no roteiro.
se está realmente finalizada, revitalizada, ou em fase de revitalização, porque até novembro ainda daria tempo para revitalizar, né? Então, mas tem que estar em conformidade, em concordância com a questão do projeto. Mas, com certeza, vai sair, isso aí E a gente não pode contar comigo para a divulgação disso, até mesmo para Não, e eu quero... Convida seus alunos para apresentarem também, né? Sim, com certeza. Tenho certeza disso. Eu acho riquíssimo isso, riquíssimo. Eu fiquei muito, assim, empolgada com essa live de hoje, porque eu precisava trazer, né, esse conteúdo, esse desenvolvimento de projetos na enfermagem, né, para mostrar realmente para os alunos, para os graduandos, para os enfermeiros realmente, né, que eles não guardem esses casos para si, né, que divulguem esses e outros casos, né, que eles conseguem aí desenvolver um trabalho tão bonito, né, e a gente precisa se mostrar mais para a sociedade, a gente precisa divulgar mais o que a enfermagem faz. Muito, né? Exatamente, porque a gente escuta... A gente faz e não divulga. E tem muita gente que não sabe ainda até hoje, gente, o que a enfermagem faz, qual é a autonomia da enfermagem, né? Dentre os curativos, gente. Nós temos uma resolução que nos confere, que nos configura a criação de ambulatórios, a questão de consultoria, a questão... Enfim, tem pessoal... Eu acho que você também tem uma clínica, não tem? Eu tenho um consultório de enfermagem voltado para curativos feridos. Então, olha só. E eu acho que com certeza você deve ter muitas lesões adotadas, né? E tenho sim. Colocar, viu, Luísa? Essa lesão eu adotei, eu tratei ela em 2015, não tem problema. Não se quer saber data, se quer a história do histórico. E é isso que a gente tem que ver. Porque tratar uma lesão por que a minha lesão não fecha? Por que ela não fecha? Bom, se eu estou usando a mesma coisa, os dois pacientes têm 60 anos, por que eu estou usando o mesmo? Mas o que difere desse paciente? Não é só comorbidade, é fator socioeconômico, é fator social, é onde ele mora. Puxa vida, tem gente... E aí nós podemos entrar nos fitoterápicos, eu sou do tempo, tanto tempo, que usava açúcar em lesões. Não é? Bom, mas hoje nós voltamos também a usar o mel, nós voltamos a usar próprio terápico. Fantástico. Eu acho fantástico. Eu também acho fantástico. Fitoterápico e a gente está usando os fitoterápicos e eles estão tendo ótimos resultados, né? Ótimos. Vamos combinar E o mais importante de tudo, e eu tenho muito cuidado também de dizer isso não se usa mais. Isso não se usa mais, tá bem. Claro que tem muita coisa errada que eu fiz, muita coisa errada, né? Mas eu sei que o açúcar não se usa mais, mas pergunta se lá naquela região, daquele local onde o cara não tem nem o que comer, não tem nem local para morar, e tem uma lesão infectada, e aí eu só tenho açúcar cristal ou união para passar. Mas não, isso não pode. Você teria coragem de dizer isso? Por favor. A gente sabe que o açúcar, ele faz uma por osmose, quer dizer, a bactéria come aquele açúcar e morre de sede, pronto, simples assim. Numa dá certo, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Quer dizer, a terapia VAC era muito caro há muito tempo atrás. Hoje nós temos uma terapia VAC, por exemplo, que eu gosto muito, de feridas exudativas infectadas, é maravilhoso. Sim, exatamente. A gente usa o que tem, né? A enfermagem, ela está acostumada a viver assim, no improviso. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a conviver com o improviso. A gente tem, desde as tecnologias VAC, daquelas que a gente já tem a espuma, adere a espuma e liga a máquina, né? Desde aquela que a gente monta a nossa terapia. Né? A gente tem que trabalhar com o que tem e conforme a região que a gente mora. Né? Tem locais do Brasil inteiro que antes tinham todas essas coberturas à sua disposição e hoje não tem mais, porque não tem dinheiro. Então, assim, voltamos de novo, quer dizer, e daí eu vou ter a desculpa de não tratar aquela lesão porque eu não tenho altas tecnologias? Posso. Não existe. Então, eu vou parar de
impedir de alguma forma de abrir lesão. E aí é que entra a prevenção. Exato, E exato. onde é que nos chamam para avaliar uma lesão grau 1? Não nos chamam para avaliar uma lesão estágio 1. Porque é uma hiperemia, já é uma lesão. Porque, infelizmente, só nos chamam para avaliar quando a pele já está rompida, né? Não, e principalmente quando a gente já tem exudato, necrose, né? Necrose de liquefação. Essas coisas que chamam, né? Exatamente. Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Eu tenho muito receio quando eu falo em adotar lesão, eu digo assim, puxa, eu queria dizer adotar prevenção. Mas não dá para esquecer disso, sabe? Eu me lembro quando começou a surgir os carvão de prata, os antimicrobianos, meu Deus, isso há 10, 15 anos atrás. Eu chegava a desejar, puxa, eu queria tanto testar aquele produto. Eu não deixava, mas assim, por que eu deixei chegar naquele momento? Então, assim, a prevenção é um fator que poderia evitar hoje de nós estar trabalhando com tantas tecnologias se nós realmente cuidássemos da integridade cutânea. Exatamente. Eu acho que enfermagem é prevenção, né? Primeiramente, a gente deveria trabalhar com a prevenção e não com o cuidado em si depois que já aconteceu. Eu falo muito isso. Falo, gente, tem gente que ainda está naquele negócio. Gente, mas o decúbito tem que mudar de 2 em 2 horas. Ah, que decúbito? Isso aí é coisa antiga. Gente, se vocês soubessem como isso é importante... E a gente bate na tecla e é risco por paciente, é risco de lesão. E a gente bate tanto todos os dias nisso, e a mudança, e a mudança, e a mudança. E a enfermagem, muitos ainda não sabem fazer o uso de coxins e a mudança de decúbito. Acha que sabe, mas não sabe, né? A importância da nossa atualização. E aí vem a questão do que se fala também do reposicionamento, né? Eu também, de reposicionar esse paciente, mudar, levantar o cotovelo, levantar. Ah, porque lesão por pressão em calcâneo não é permitido mais, porque não existe mais. Não existe aí? Com e certeza. É uma coisa que é evitável e deve ser evitável, tem que ser evitável. Porque eu me lembro que quando nós começamos, eu enchia a luva d'água, e colocava a luva d'água no calcânio, quer dizer, e a água ainda estava tão quente que muitas vezes eu a luva e a água queimava aquele calcânio, quer dizer, eu provocava lesão. Hoje, eu sabia que ela não é colocada em calcânio, que ela tem que ser colocada abaixo, deixar o calcânio exposto, deixar ele, né, elevado. Então, são pequenas coisas que a gente fala. Então, tá falando de uma lesão. Mas não podemos esquecer da prevenção. Exato. São nos mínimos detalhes. Eu acho que, e aí é que se empodera, a enfermagem se fortalece. É aquela clínica, e eu visitei muitas clínicas, muitos hospitais, aonde eles mensuram essa lesão, porque o índice epidemiológico, qual é a estatística de que índice de lesão por pressão vocês têm no hospital de vocês? Será que tudo isso que a gente anota? A gente vivencia. Exato. Então, eu tenho muito cuidado com isso. E eu acho que a potência e empoderamento da enfermagem, fala aqui no cuidado de lesões, o empoderamento nosso é não ter lesão. Não é. Quantas lesões eu tratei, quantas lesões eu reptilizei. E encha a boca d'água. Triste, né? Triste para mim. Eu queria dizer quantas lesões eu preveni. Eu preveni. Eu preveni, eu deixei de abrir essa pele porque eu preveni aquela integridade cutânea. Por vários fatores. Então é muito mais fácil. Eu sei que nós temos a pandemia, nós temos obesidade, nós temos vários fatores de comorbidade. Agora, é muito importante que, se abriu, você tem que ter o compromisso de fechar. Né? Sim, independente de quem é a culpa, eu sei que lesão por pressão, e nós não estamos falando só de lesão, nós estamos falando de lesão céfalo-caudal, quer dizer, da lesão que abriu da cabeça aos pés. O adote uma lesão, ele não fala só de lesão por pressão, ele é lesão de qualquer, traumática, oncológica, seja qual for. Exatamente. É importante a gente salientar. Então, independente da origem da lesão, do local da lesão, ela tem que reptilizar.
Agora, quando a gente fala em lesão por pressão, e ela é cometida ou dentro do ambiente hospitalar, ou dentro do domicílio, é responsabilidade nossa também, não só nossa, mas também nossa, né? Então, Exato. isso é uma outra live que a gente teria que apresentar, falar. Sim! Com Integridade certeza. E o cutânea. papo aqui também vai longe, né, Nele? Aqui o Nossa, eu negócio acho vai que vai. porque eu não sei quem fala mais, as Luísa, se eu. Não, daqui a pouco o Instagram vai cancelar, gente. Eu sei. Mas a gente marca uma nova live pra gente também falar desses outros assuntos. Mas eu amei. E a gente vai ter que finalizar porque falta 15 minutinhos e daqui a pouco a Instagram já cancela a Eu gente. sei. Que Mas cancela, a gente olha, começou bem no horário. não, mas eu agradeço demais, viu, de você ter aceitado esse convite. Eu acho é muito válido passar isso para a enfermagem e mostrar esse projeto tão rico, né, de conhecimento e fazer com que realmente a enfermagem acorde para esse ponto da gente se mostrar mais, da gente apresentar, né, os nossos trabalhos, tudo que a gente faz. Não ter vergonha de se mostrar para a sociedade, porque eu já vi muitos enfermeiros com vergonha de dizer que são enfermeiros. Então, gente, vamos parar com essa história, né? E vamos realmente aí, né? Para você. E é isso que a gente quer, e por isso que eu tenho essa necessidade. Eu te digo assim, como profissional, nossa, cumpri meu legado, né? De estar cadastrado no EPI, eu vou embora, vai ter gente que vai dar continuidade, que ele vai continuar existindo, né? Como ele está cadastrado Tem que junto, continuar, tem que continuar. federal, ele vai continuar. Então, o mais importante é que, além da pessoa poder mostrar o que faz, ela começar a se apresentar, sabe? Ela mostrar, ela ir lá, ela apresentar o que realmente ela está fazendo. Isso é gratificante demais. Então, Demais. você não tem noção de participar desse projeto. Eu sou suspeita para falar, mas é emocionante para quem apresentou esses relatos, para quem é muito gostoso, as pessoas ficam nervosas. Tinha aluno de 20 anos, tinha enfermeiro de 60 apresentando. É muito então, bom isso, né? muito legal. Então, assim, na verdade, você mostra aquilo que você está fazendo, é compartilhando as suas experiências. E é isso que a gente quer, e é isso que o projeto quer. É Isso, compartilhar com as certeza. experiências. Isso, e me mande direitinho assim que você tiver já os dados, porque vai sair, tenho certeza e Vai, aposto nisso. Sim, e a gente vai estar junto, eu vou participar, com certeza eu estarei lá. E aí você me manda os links para mim mandar pro pessoal também, pra gente tá divulgar bem, na página, viu? tá Porque tá bem, muito legal, esse projeto é maravilhoso e a gente precisa fazer com que ele chegue aí o Brasil todo. tá bem. Muito obrigada pela oportunidade de estar Imagina. com você. E tenho certeza que você é uma precursora também. E desejo muito que você esteja apresentando os seus alunos. E que tenham como docente Sim, você. Eu tenho sim, certeza que você tem. E eu acho que é isso que a gente quer. Né? É sim, fortalecer isso e tornar os nossos profissionais. Você é professora, docente como eu. Quem é o profissional que a gente quer lançar na sociedade? exato, Qual é a minha contribuição? exato, Qual é a minha contribuição para isso? Então, eu tenho o compromisso, sim, de formar um, um profissional proativo que tenha coerência, que saiba fazer. Por isso que eu gosto muito exatamente, a teoria, ter o conhecimento para ter a competência técnica. Habilidade exato. técnica, você vai pegar com o tempo. O A gente conhecimento desenvolve. vai ter que começar de algum jeito. Não deixar como eu fiz. Exato. Comecei a estudar depois que eu me formei, né? E nunca parar, né? Vamos combinar, Nunca. Luísa, a gente nunca pode parar. A área da saúde é renovada a todo dia, né? Então, a Exatamente. gente não pode parar de estudar nunca. É sempre estar se atualizando, né? Então, Exatamente. é esse o tópico que a gente queria passar aí para vocês. Eu agradeço muito a presença de todo mundo que participou dessa live. Muito obrigado, Luísa, por ter participado com a gente aqui. Pode ter Obrigada. certeza que a gente mexeu um pouquinho, né, no coraçãozinho de cada um aí que estava nessa live. E aí a gente vai divulgando aqui na página. Agradeço demais, demais, imensamente, de coração. E o que Obrigada a precisar você. de mim,
Também aqui no Vocês estado de São também. Paulo. Ah, vocês também. Estou me preparando para uma live agora semana que vem, depois tem uma outra, mas esses são vários assuntos. E eu sei que você também tem umas lives que eu tenho assistido. Parabéns pelo teu Sim. trabalho. Obrigada, Parabéns. obrigada. Um grande Obrigadão. abraço. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.